Muito boa noite, Gil. É um grande prazer estar estreando esse quadro, né, Política em Foco, dentro do 8 News, a partir de agora, todas as quartas-feiras, a Connect TV e a TV 8, nessa parceria, levando informações, levando entrevistas exclusivas com personalidades do mundo da política, pessoas que estão cuidando principalmente da nossa região oeste da Grande São Paulo. E hoje, na estreia desse quadro, estou aqui com o prefeito da cidade de Osasco, Rogério Lins, e também recentemente eleito presidente do consórcio da região oeste, o CIOeste. Muito boa noite, Rogério Lins, prazer estar aqui mais uma vez. Um prazer te receber, é um prazer estar aqui falando com vocês nessa estreia desse programa, para a gente discutir e falar um pouquinho sobre Osasco, sobre a região, né, e o consórcio oeste, que é um dos maiores consórcios do Brasil, e a cidade de Osasco, que graças a Deus hoje vive um momento muito importante de recuperação econômica. A gente tem boas notícias para passar e para todos que nos acompanham. Vamos começar falando da cidade de Osasco, que na semana que vem comemora 59 anos. Quando foi fundada a cidade, quando foi emancipada, você não tinha nascido ainda. Você é um prefeito muito jovem. Como que é essa parte até pessoal, de realização pessoal, de estar à frente de uma cidade tão grande como Osasco, nesse aniversário de 59, já preparando, né? Aí em 2022, os 60 anos, uma marca importante para a cidade. Tudo que eu tenho na minha vida eu devo ao Osasco, né? Eu tive a felicidade de nascer aqui. Eu vou completar 43 anos. Graças a Deus vou completar também 17 anos de vida pública. Foi aqui que eu estudei, foi aqui que eu montei meu primeiro negócio, que eu conheci minha esposa, que minhas filhas nasceram. E é uma cidade que ela é apaixonante e que não para de crescer graças à força do seu povo. Mas é óbvio que a gente tem que fazer uma menção muito honrosa e respeitosa e de gratidão aos emancipadores, né, na pessoa do seu Setter, né, os autonomistas que um dia acreditaram que Osasco podia deixar de ser um bairro da capital e virar essa grande potência do Brasil. E graças a Deus, né, nesses 59 anos de Osasco, nós vamos ter importantes entregas para a população. Infelizmente, devido à pandemia, num novo formato, vamos ter shows, grandes celebrações, inaugurações com públicos limitados, mas assim, entregas importantes na educação, na saúde, no lazer, na infraestrutura, na segurança. Eu acho que a melhor maneira de se retribuir estar prefeito de uma cidade como Osasco é no aniversário dela se entregar equipamentos públicos de qualidade. A gente tem visto que Osasco apresenta números que são até assustadores no bom sentido, que mesmo na época da pandemia, principalmente quando fala de emprego, são números impressionantes, de manutenção e até de crescimento. Isso se deve um pouco, talvez, a uma mudança ou uma coisa que Osasco já mostrou na sua história, uma adaptação muito rápida aos novos tempos. Quer dizer, Osasco era uma cidade que tinha muito pouco de infraestrutura, de repente virou um grande polo industrial. Quando isso se alterou, muito rapidamente se desenvolveu para a parte dos serviços e do comércio, e agora as grandes empresas de tecnologia chegando. Quer dizer, essa maneira rápida e ágil da população e da cidade se adaptar aos novos tempos está ajudando nessa manutenção de empregos e até crescimento? Foi todo um planejamento construído por várias pessoas, inclusive alguns deles fora do serviço público, pessoas que primeiro reduziram o imposto, né? O ISS era 3% em Osasco, nós baixamos para 2%. Isso fez com que a gente pudesse atrair empresas que montavam sede em Barueri, em Santana de Parnaíba, entre outras cidades da região. Osasco, geograficamente, ela tem uma localização muito estratégica, cortada pelas principais rodovias, avenidas, muito próximo da capital. Então isso, além da mão de obra qualificada, polo universitário, são características que colocam Osasco como uma das principais esquinas do Brasil. E nós assumimos Osasco como a 17ª melhor cidade para se montar um negócio. Ela, no primeiro ciclo de governo, ela virou a 13ª e recentemente, por esse instituto que avalia bienalmente a evolução das cidades do Brasil, Osasco hoje é a 3ª melhor cidade do Brasil
para se montar um negócio, perdendo somente para a capital e para Florianópolis. Então ela adaptou muito rápido para essa nova vocação de ser uma cidade de serviço e virar aí o Vale do Silício da nossa região metropolitana e do estado de São Paulo. A gente está acostumado aqui na cidade há muitos anos, a gente vem falando desses números, né? Era a 9ª economia, virou a 7ª, e agora é a 3ª a melhor cidade do Brasil para se abrir um negócio, tal. Mas você fala muito, muitas vezes no seu discurso, nas suas falas, você deixa esses números de lado e fala muito de qualidade de vida, que você quer nesse seu segundo mandato, melhorar a qualidade de vida da população. Como que faz isso? Aonde está a tua percepção? O que precisa ser melhorado? Porque as conquistas, elas são divulgadas com bastante frequência. O que você acha que ainda falta e qual o caminho que está sendo tomado para que essa qualidade de vida realmente chegue na ponta, que é a população? Osasco é a cidade da família. E a família ela tem que ter serviços públicos e acolhimento em todos os setores e todos os sentidos. Eu tenho que ter uma educação que está em constante evolução, que está preparando as gerações para a tecnologia, para esse novo mercado de trabalho. Eu tenho que ter uma cidade cada vez com mais segurança, com cada vez mais opções de lazer, que as pessoas sintam totalmente contempladas nos mais diversos serviços públicos, a pessoa tenha cada vez mais orgulho de morar aqui, a pessoa possa ir em qualquer canto da cidade de Osasco e não perceber tantas desigualdades como quando nós encontramos a cidade. Então hoje a gente procura fazer investimentos pesados nas regiões de vulnerabilidade social para ir diminuindo essas diferenças. A gente tem procurado fazer investimentos na educação para que o aluno das regiões mais periféricas consiga fazer uma aula online como um aluno que mora numa região com mais infraestrutura. Então é preparar a cidade como um todo, né, sem aquelas divisões como ainda acontecem. Às vezes você encontra uma pessoa lá na Zona Norte e fala: a senhora vai para onde hoje? Eu estou indo lá para Osasco. Como se não tivesse num lugar que pertencesse à cidade, né? Porque as pessoas sempre têm aquela impressão de quando precisa procurar algum serviço público de qualidade, elas precisam vir para a região central. Então a descentralização do serviço, melhorar a qualidade de vida na educação, no lazer, na segurança pública, é uma meta para o nosso governo. Vamos falar um pouquinho a respeito da pandemia. Esse momento é um momento de retorno às aulas, é um momento em que as pessoas estão criando uma expectativa com a vacinação e tal. Queria que você falasse um pouco da sua opinião, até porque você também é pai, né? Você tem as suas filhas lá. É confiável mandar as crianças para a escola nesse momento? Você mandaria as suas filhas? São vários fatores que têm que ser considerados. Primeiro, hoje a evolução da infectividade da pandemia em Osasco, ela tem um dos menores indicadores de velocidade de toda a região, graças a Deus. Hoje Osasco tem menos de 50% de leitos de UTI ocupados, menos de 10% de respiradores ocupados e uma taxa de óbitos diário em queda, graças a Deus. Então, não é uma comemoração, nós não vamos ter nunca o que comemorar dessa pandemia. Centenas de pessoas perderam entes queridos, né? Pessoas tiveram prejuízos econômicos, financeiros, afetou a renda e o emprego de muitas pessoas. Mas a gente procurou fazer o quê? Em primeiro lugar, proteger a vida. Então, enquanto nós não tivermos segurança epidemiológica, a gente não vai colocar a vida de ninguém em risco. Então, agora começou um programa de imunização. As pessoas do grupo de risco, os idosos, né, vão começar gradativamente a serem imunizados conforme nós formos recebendo vacinas do governo federal. Segundo ponto, nós vamos voltar com percentuais reduzidos de alunos por sala de aula, né? Então, vendo todas as experiências que aconteceram no mundo, a gente trouxe um modelo para Osasco com distanciamento, com higienização, né? Que a gente consiga ainda isolar aqueles profissionais que são do grupo de risco. Esses não vão voltar, porque eu tenho que me preocupar com a criança, eu tenho que me preocupar que essa criança pode ser um vetor da doença de levar para casa. Sim. E eu tenho que me preocupar com o profissional da educação também, né? Porque ele vai estar lá diretamente envolvido
com uma operação que envolve mais de 70 mil alunos por dia. Só que a gente não deixou de abastecer a questão da merenda, a gente continua com o cartão merenda em casa, né? A gente agora, dia 15 de fevereiro, uma nova parcela vai ser depositada, está ajudando muitas famílias, tem mães que têm 3, 4 filhos. E muitas crianças, a única alimentação nutritiva que ela tinha durante o dia é a merendinha na escola. Então a gente vai continuar mantendo isso. E mesmo quando voltarmos parcialmente às aulas, nós vamos fazer um cálculo, porque ela vai participar 2, 3 vezes por semana das aulas. Os dias que elas não participarem, ela vai ter o complemento também no cartãozinho. Quando mesmo retorna às aulas? Dia 1º de março, se a gente mantiver esse quadro. Hoje nós estamos na fase amarela, né? A recomendação de fase amarela é retorno de aulas. Então a gente tem hoje esse encaminhamento. Se tiver alguma alteração, eu vou prorrogar, se eu não tiver segurança. Não é a primeira vez que você, no comando da cidade de Osasco, de certa maneira, diverge da orientação do governo do estado. Houve outros momentos, até de tendências. Todo mundo fazendo hospital de campanha. Você falou, não vou fazer outra coisa. Agora virou fase vermelha. Você falou, não, Osasco não apresenta fase vermelha, e você bateu de frente. Na maior parte das vezes, ganhou essas disputas através de coerência, mostrando que Osasco estava numa fase diferenciada. Há algum tipo de pressão do governo do estado nesse momento para que retorne às aulas, já que as do estado retornaram? Não. Eu estou procurando encarar a pandemia de maneira técnica. Ouvindo sempre, eu me reúno com a nossa infectologista e com a responsável do setor epidemiológico da cidade. Então, o que eles me recomendam, eu faço. Agora, obviamente que eu não vou aceitar, porque eu tenho que proteger a vida e tenho que proteger o emprego e a renda das pessoas. Eu jamais seria irresponsável de querer avançar em fases ou em ampliações de funcionamentos, horários, se a cidade não tiver adequada no Plano São Paulo nas questões epidemiológicas. Agora, quando os meus técnicos me mostram que Osasco, nesse momento, tem segurança técnica epidemiológica para funcionar mais atividades, para ampliar o funcionamento de comércios, eu pego o que eles me justificam tecnicamente e judicializo. Né? E a gente já teve uma experiência dessa, onde o governo fez mais restrições para Osasco, levando em consideração a região, e judicialmente eu consegui provar que Osasco não tinha nada a ver com aquele contexto regional, e a gente ganhou. Né? E com isso, não teve aumento na pandemia na cidade, e a gente conseguiu fazer com que o comércio pudesse respirar, e eles estão respirando com muita dificuldade. Sim. Esse é o setor que empreende, que gera emprego, e não adianta... O pequeno está sofrendo muito mais do que o grande. A gente achar que é só a doença que mata. Nós vamos ter vários problemas depois sociais, sim, de emprego e renda em várias famílias. Ô Rogério, os próximos 2 anos, né, agora 2021 e 2022, prometem ser de uma verdadeira guerra, talvez o pior momento político da história do Brasil. A gente já está vendo muitas decisões, infelizmente, sendo tomadas por questões políticas e poucas vezes se preocupando com a população. Como é que faz? Você é prefeito de uma cidade gigante como Osasco, que tem uma importância regional no estado, no Brasil, muito grande, que vai, eventualmente, ou quase que seguramente, ser pressionado. Antigamente, era assim, quem era amigo do rei, às vezes tinha algumas facilidades para desenvolver a sua própria cidade. Agora não. Se você demonstrar qualquer tipo de simpatia para um lado, o outro lado passa a te prejudicar e vice-versa. A coisa está muito complicada. Como é que faz para ter equilíbrio, autonomia e até inteligência emocional para tocar isso sem prejudicar a cidade? Eu torço pelo Brasil, eu torço por São Paulo, eu torço pelas cidades, porque os problemas acontecem nas cidades, e toda disputa política eleitoral só atrapalha a proteção da vida, a proteção do país, do emprego, da economia. Se a gente tivesse unidade de pensamentos do governo federal com o governo do estado, Osasco e as cidades do Brasil já estariam num outro ponto de imunização. Então, eu entendo que as disputas político-eleitorais, elas vão ter que deixar para 2022. Em 2021, tinha que todo mundo trabalhar unido para proteger a vida das pessoas e a economia do país.
toda divergência, todo conflito traz um prejuízo direto para o povo. Então, Mas você realmente acha que isso vai acontecer? Eu torço para que isso aconteça. Eu tenho dialogado com algumas pessoas do governo do estado para que a gente melhore esse diálogo com as cidades e também que faça um esforço de melhorar esse diálogo com o governo federal, porque cada produção de vacina que atrasa é um problema a mais para as cidades, porque a gente fica com insegurança em várias tomadas de decisões e, obviamente, que se a gente tiver o povo totalmente imunizado, a gente funciona as cidades com toda a força que ela precisa na economia, na geração de renda. Então, eu torço muito por isso e eu quero que o Brasil vá bem e que São Paulo vá bem. E a eleição nós vamos decidir em 2022. Para finalizar, vamos falar do Cioeste. Você, novo presidente do Cioeste, primeira vez que você tem essa incumbência, né, essa responsabilidade de gerir um consórcio, talvez na região mais próspera de todo o país, né? Uma região que tem uma importância para a economia social, cultural, esportiva muito grande. Como é que está esses primeiros dias de gestão aí e lidando com outros políticos, outros prefeitos consagrados, né? Você tem lá Rubens Furlan, o Igor Soares, eu estou citando dois deles, mas vale todos da região que estão, pelo que eu acompanhei nas últimas reuniões e na última em específico, estão todos empenhados aí em realmente criar esse conceito de regionalidade. A gente criou uma unidade, uma parceria imensa no primeiro ciclo de governo, entraram novos prefeitos com esse mesmo sentimento. Eu fiquei muito feliz de ser indicado pelos prefeitos para assumir esse desafio. Óbvio que as pautas regionais, quando tratadas em conjunto, elas custam menos para as cidades, elas têm mais resultado e obviamente que a gente também tem muito mais força para cobrarmos investimentos do governo do estado e do governo federal. Afinal, o maior consórcio do Brasil e hoje as nossas cidades representam 10% do PIB do estado de São Paulo. E óbvio que eu estou fazendo um exercício junto com outros consórcios, né, fazendo uma verdadeira união municipalista e mostrando que as cidades juntas, os consórcios juntos, eles têm muita mais força para pleitear aí, investimentos do governo do estado e do governo federal. A gente tem algumas pautas importantíssimas relacionadas à segurança pública, para a gente fazer uma central de inteligência regional. Legal. Nós temos a questão do acolhimento das mulheres vítimas de violência regional e em cada município, uma casa de passagem. Nós temos também a questão da drogadição, que é um ponto que a gente está discutindo regionalmente, um acolhimento tanto para os munícipes quanto para as famílias, porque todo mundo, quando tem alguém em drogadição, acaba sendo afetado com isso. E óbvio que eu vou levantar a bandeira das duas novas entradas, né? A de Osasco e a de Barueri. Tem um compromisso firmado aí com o governo do estado que elas começam ainda esse ano. Já passou da hora, né, governo do estado? Vamos fazer isso daí. E agora eu vou usar a força do consórcio, porque a entrada de Osasco e a entrada de Barueri, elas vão dar um reflexo em toda a região, né, que vem para essas cidades pela Castelo Branco. Tem um estudo aí, não sei se é a palavra correta, talvez um namoro que vinha já do Cone Sud se integrar ao Cioeste, transformando assim o Cioeste no maior consórcio do Brasil em número de cidades, população, uma série de coisas. Está em evolução isso? Você já conversou a respeito disso com o pessoal do Cone Sud? Eu tive com o Josué, prefeito de Vargem Grande, ele é um entusiasta dessa proposta. Novas cidades querem, independente dessa união, vir para o Cioeste, né? Recebeu formalmente o pedido do prefeito Guto Issa de São Roque, que legal, que quer vir fazer parte do consórcio. E eu tive também com o prefeito Ney Santos, que é o prefeito do Cone Sud, e com o Danilo Juan, do Simbaju, de Cajamar. A gente quer formar um conselho de consórcios para que a gente tenha bastante representatividade, né? Repito, muitas coisas e muitas tomadas de decisões vêm do governo do estado,
mas o problema acontece na cidade. É na porta do prefeito, é na porta do vereador, que a dona Maria, o seu João, a Fernanda vão lá cobrar para que a cidade melhore. Então, a gente vai usar dessa união, desse sentimento novo entre prefeitos, para que a gente cobre mais investimentos aí para as cidades. Para finalizar, uma mensagem sua, o aniversário da cidade, né? Está chegando, dia 19 de fevereiro, que coincidentemente é aniversário da Connect V também, a gente faz 3 anos, o Diário da Região faz 52 anos e a cidade de Osasco 59 anos. Sua mensagem para a população. Queria primeiro agradecer a Deus, né, por essa nova oportunidade de estar prefeito, estar servidor público na cidade que eu nasci, na cidade que eu amo. Né, agradecer a nossa população que me reconduziu aqui, me deu essa nova oportunidade com a maior votação do primeiro turno da história do nosso município. E a melhor maneira de eu retribuir tanto carinho, tanta confiança, é trabalhar por você, pela tua família, incansavelmente. Né, muitas pessoas falaram, prefeito, você terminou a eleição, você continuou o trabalho, e o nosso slogan aqui é o trabalho não para. A gente fala que é a prefeitura do trabalho e a cidade da família. Se a gente conseguir criar esse sentimento em toda a nossa população de colaboração, a cidade de Osasco não tem teto, ela não vai parar de crescer e nós vamos cada vez mais alcançar novos indicadores, novos patamares para ser uma das melhores cidades do Brasil em todos os sentidos. Tá? Então a minha gratidão, porque se isso está acontecendo, é graças à força do nosso povo, de você que nos acompanha. Tá? Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Obrigado, Rogério. Aqui no sistema novo, né? Que agora não pode cumprimentar agora, né? Já faz um ano, tem que ser assim. Muito obrigado de nos receber. Eu devolvo aí para os nossos estúdios na TV 8. Um abraço para o Gil Latoreira. Tá de volta com você aí. Valeu.